Nós, como muçulmanos, acreditamos que o problema não é a religião. O problema está na má escolha do seguidor, do mau uso do seu livre-arbítrio. Quando ele faz mau uso do seu livre-arbítrio, ele dá uma má imagem para a religião. Total. Porque a religião é de Deus e Deus é perfeito. Então, quando ele coloca as suas regras, se nós seguíssemos, nós seríamos felizes e todos se amariam e todos se respeitariam e todos conviveriam bem. Não existiria pobres, ou não existiria necessitados, nem pessoas morrendo de fome, nem pessoas sendo assassinadas, sendo injustiçadas. Então, quando nós falamos que somos seguidores de Deus e agimos de forma incoerente, de forma errada, nós estamos dando uma má imagem à religião de Deus. E aí, muitas vezes limpamos os nossos erros na religião. Porque nós não agimos coerentemente com a religião, com as leis determinadas por Deus. Então, quando eu, como muçulmano, digo que eu sou muçulmano e bebo, quando eu sou muçulmano, digo que eu sou muçulmano, quando eu desrespeito, quando eu digo que eu sou muçulmano e cometo injustiça, eu estou dando uma má imagem à minha religião. E assim, muitos fanáticos fazem, não só com a religião islâmica, com o cristianismo, com o judaísmo, com o ateísmo, com o budismo. Quando as pessoas se desrespeitam, elas cometem injustiças. Haja vista que na Palestina, 14 séculos de convívio, você tem sinagogas milenares pré-islâmicas. Você tem igrejas milenares pré-islâmicas e que continuam em pé. Como é que elas sobreviveram a 14 séculos de Império Islâmico, de dinastia islâmica, se não fosse esse respeito mútuo? Quando houve desrespeito, quando houve injustiça, aconteceu, e veja o que está acontecendo hoje, quando há lá na Palestina desrespeito. Quando existe desrespeito, há injustiça. Hoje, na Espanha, os muçulmanos ficaram 800 anos lá. Conviveram bem. Os cristãos, os reis cristãos enviavam seus filhos, os príncipes, para estudarem nas universidades islâmicas, sendo que eles tinham guerras contra os muçulmanos, queriam expulsar os muçulmanos, e os filhos estudavam nas universidades, eles tinham salvo-conduto. Tanto que esses príncipes, quando assumiram os reinos depois, trataram bem os muçulmanos, que eles viam como os seus professores, eles estudaram com eles. Então, por isso que aconteceu, mesmo na Inquisição, houve um tratamento um pouco mais ameno. Não digo que foi justo, não foi. A Inquisição pegou judeus, pegou muçulmanos, inclusive cristãos, né? Muitos cristãos também foram vítimas dessa Inquisição. Quem fez isso? Quem usou a religião? Deu uma má imagem da religião. Então, quando nós, principalmente as pessoas que se dizem religiosas, elas têm uma conduta errada, elas dão uma má imagem à religião, dão uma má imagem aos profetas, dão uma má imagem a Deus. E aí muitas pessoas odeiam porque elas se afastam de Deus porque acham que Deus é o mal. Não, Deus é o bem. As pessoas que agem de forma errada em nome da religião é que fizeram mau uso, e assim elas criaram uma má imagem. E é isso que nós temos que corrigir. Não acabar com a religião, não acabar com as leis. As leis vieram para nos guiarem para o caminho, para ter um respeito social, justiça social, convivência social. Todas as regras que existem, elas são ali perfeitas, porque Deus que colocou. Amém. E nós devemos seguir e sermos respeitosos, ter respeito mútuo e dar uma boa imagem. Quando eu falo, eu não tenho que falar mal da sua religião, eu tenho que falar bem da minha religião. Como é que eu falo bem da minha religião?
tendo um comportamento adequado. vivendo. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Mas pelo menos na maior parte da sua conduta tem que ser coerente com aquilo que você acredita, e assim estaremos fazendo aquilo que Deus quer de nós. Amém.